Olá a todos, bem-vindos a este podcast de Ao Meu Pai. Será um lugar onde eu te quero trazer histórias reais, como eu costumo dizer, reais e verídicas, de pessoas como tu, como eu, que tiveram uma grande transformação quando se tornaram pais. Vou trazer aqui homens que vão expor-se, vão falar do que aconteceu com o nascimento dos seus filhos. Vem acompanhar-nos nesta série e desfrutar e aprender ao máximo como eu vou aprender e tenho aprendido ao longo deste tempo. Espero por ti, aqui. Um abraço. Olá a todos, bem-vindos para mais um episódio de Homem a Pai. Temos aqui hoje um convidado que foi pai há 9 meses. Portanto, é um pai fresquinho e eu gosto muito de falar com pais. Gosto muito de falar com todos os pais, mas em especial quando está assim muito próximo, que está tudo muito fresco, está tudo muito intenso. E hoje tenho comigo o Wilmer Marcelo, que é empresário, é copywriter. Cruzamos-nos num evento do Homem Inteiro e quero dar as boas-vindas a este Cara, podcast. muito obrigado por estar aqui. É muito bom, cara, conversar com você, ainda mais sobre um assunto que pra mim tá sendo uma revolução, cara. Hoje a paternidade, cara, é sem dúvida alguma a maior transformação da minha vida. E tá aqui podendo falar sobre isso, eu tenho um podcast, né, mas, cara, sendo entrevistado sobre esse assunto pra mim tá sendo super novo, então eu agradeço muito a oportunidade. É tudo, está a ser tudo super novo, não é? Em tudo. Desde Cara, que muito, cara. Tá muito fresco ainda tudo que tá acontecendo. queres não, vou-te propor a partilhares um bocadinho como é que foi esse caminho. Não vou já saltar para o parto, não é? Mas como é que foi este teu caminho da paternidade e como é que surgiu o Noah? É Noah, está bem dito, não É é? Noah, isso. Noah, Noah Marcelo. Noah Marcelo. Cara, a paternidade pra mim, eu tava junto com a Giovana e a gente queria ter um filho, cara. Então, a gente nem se conhecia há muito tempo, digamos assim, a gente teve hoje eu sou novo, tenho 23 anos. Cara, a gente queria ter um filho, eu sempre fui diferente, digamos assim, da minha família, das pessoas normais, né, que querem ter filhos mais pra frente, estão com 27, 28 anos, às vezes 30, 35 anos. Então eu queria, cara, já ser pai, eu sempre tinha já esse desejo. Até um dia que, cara, vamos ter um filho. E isso aconteceu, né? A gente viu que ela estava grávida. E quando isso aconteceu, foi um grande susto pra mim. Foi um momento que eu me conectei muito com meu pai mesmo. Porque naquele momento eu percebi que, cara, eu não sei porquê, antes de você ser pai, você consegue distinguir muito bem o momento que isso acontece. E pra mim foi muito, muito importante. E aí, durante esse tempo, né? Durante os 9 meses ali, foi uma correria. Cara, foi questão de plano de saúde, correndo atrás de um monte de coisa. E pra mim foi uma grande experiência. Até o dia que ele veio, né? Então, ainda que eu descobri muita coisa no parto em si, mas foi um momento muito, acho que difícil também, porque quando eu pelo menos acredito que quando a mulher tá grávida, ela muda muito, cara. Ela muda demais, isso eu acho que ambos mudam, né? A relação muda um pouco porque tem uma outra pessoa no meio, digamos assim, que a gente não tá vendo, mas a gente teve que lidar com várias situações ali dentro de casa, fora de casa, que isso acabou, acho que no fundo fortalecendo mais. Hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto isso fortaleceu, mas na hora era uma situação bem difícil de lidar, eu acho. E desconfortável às vezes. É desconfortável, cara, porque às vezes você se via numa situação tipo por exemplo, a mulher já fica um pouquinho estressada mais com uma coisa, quando tá grávida ainda você tá sofrendo, tá tendo dificuldade de dormir, cara, tá vomitando, que nem a Giovana, cara. A Giovana ficou a gravidez inteira vomitando, cara. Tipo, nossa, foi muito ruim, toda hora, todo lugar, cara, queria vomitar, queria fazer uma coisa, a gente acompanhando e não tinha nada demais. E ela também tinha tireoide, né, problema de tireoide, Uhum. tinha que tomar alguns remédios lá e tal. Então, foi bem complicado assim, principalmente por conta disso. Teve muitos pontinhos que foi chato de lidar, mas de alguma forma hoje eu vejo que a gente, eu e a Giovana olhando pro que aconteceu, cara, eu vejo que a gente foi muito batalhador. E descobri com certeza que eu amo muito mais ela, cara. Isso é muito bom. É muito bom estar a falar nisso, porque tem sido uma coisa que tem surgido, não é? Que é quando começamos um relacionamento, nem sempre
se fala em querer ter filhos. E isso parece que foi uma coisa que de quem é que partiu essa conversa? Lembras-te? Foi. Foi de mim, cara. Eu queria ter um filho. Eu queria ter, cara, porque eu não sei porquê, mas eu tinha na minha cabeça que acho que uma pessoa ela só realmente se completa quando ela tem um filho. Isso E concordas com isso agora? com certeza, com certeza. Eu acho que não que as pessoas que não têm filhos não são completas, digamos assim, mas eu acho que elas não experimentaram a extensão de algo que as trouxe aqui. Então, pra mim, eu ter um filho, por exemplo, é realmente uma coisa muito importante, é uma missão de vida na minha visão. Então por isso que eu quero ter vários filhos, quero ter 3, 4, 5 filhos, né? Se Deus permitir, com certeza. Que vontade de dizer isso, que eu quando me perguntam quantos filhos é que eu quero ter, eu digo só quero ter 4. Só? Portanto, e quero deixar mesmo isso porque foi uma coisa que eu fiquei muito surpreendido quando nós nos conhecemos e no contexto de nos conhecemos, que tu foste pai com 23 anos. E eu olho para ti e eu com os meus 23 anos não pensava dessa forma. E o facto de ser pai, não é? Essa plenitude, não é? Tu podes, eu não julgo de todo quem não queira ser, mas foi exatamente aquilo que tu disseste. O experimentar esta eu direi complementude, ou é um complemento e uma plenitude muito, muito grande. E, e todo o que tu estavas a contar, até no processo da gravidez, eu acho que a vida é mesmo assim. Não sei se tu queres, porque foi altos e baixos que tu foste tendo ao longo da gravidez. E tu sentiste que te foste preparando, conseguiste, ainda mais com os enjoos, não é? Acaba por ser, sentiste que foste sendo um suporte, mesmo com estas altos e baixos que foram acontecendo. Como é que foi para ti, como homem, lidar isso com aquilo que tu aprendeste, que foi olhar para o teu pai? Tu falaste nisso, se calhar de forma diferente. Olha, eu nunca fui antes disso, né? Eu nunca fui muito conectado com meu pai de alguma forma. Então, meu pai era aquela pessoa que saía para trabalhar cedo, voltava muito tarde, passava o dia na escola. Minha mãe e meu pai eram funcionários públicos. Minha mãe também entrava cedo, chegava tarde. Tinha muitos casos que eu ficava às vezes até 7, 8 horas da noite na escola. Isso chegando às vezes 7 da manhã. Então, pra mim, não posso dizer assim que, cara, eu tive a presença ali dos meus pais, né? Eles fizeram tudo por mim muito mais do que aquilo que eu consigo retribuir, eu acho. Fizeram tudo pra mim, meu pai é fera demais. Mas eu não conseguia ter a dimensão do quanto, cara, do quanto eles me amavam sem eu ter um filho, na minha visão. E foi isso o meu maior aprendizado, eu acho. Porque se eu pudesse imaginar assim, por exemplo, eu estando num quarto com a Giovana e o meu filho tá no mesmo quarto, cara, o amor que eu sinto parece que é uma coisa que sai do meu peito, assim, cara. Ele é tão forte que acho que se pegasse uma tesoura, você conseguia cortar, sabe? Você conseguia, tipo, cara, Materializar. exatamente. Isso é muito forte, cara. E eu não entendi exatamente como isso funcionava na perspectiva do meu pai sobre mim. Então isso pra mim foi a maior mudança que eu tive, a maior virada, assim, eu posso dizer, que impactou todo o restante, tipo, e principalmente, né, o momento que eu vi o Noah nascendo. Antes, até durante a gravidez, que foi uma fase um pouquinho difícil, a gente que é pai, a gente não vê a criança antes, né, cara? Isso é um problema na minha visão, porque a gente, às vezes, por mais que a gente queira dar atenção, carinho, a gente faz tudo, às vezes a gente não percebe. Eu só realmente, particularmente eu, percebi quando eu vi a cara dele. E quando eu vi, cara, nossa, foi outra coisa. É indescritível, não é? É indescritível, cara. É indescritível. É muito bom. Eu não sei explicar, cara. Era uma sensação de missão cumprida, sabe? É uma missão de, cara, isso aqui é sensacional. É muito bom mesmo. Só veio provar a vontade que tu tinhas, não é? Quando... Cara, demais, demais, demais. Eu imaginei, quando eu queria ter um filho, eu tinha uma percepção. Eu achava que filho era uma coisa que eu vou ter que ter responsabilidade, uma coisa que, tem vários fatores ali, né? Tinha várias coisas. Só que quando eu percebi o que é realmente, cara, ter um filho,
é uma mudança de paradigmas. Eu vejo as pessoas se afastando disso como se isso fosse um problema, né? Normal as pessoas hoje, cara, quando as pessoas casam, pensam em ter filhos lá na frente, cara, mas eu acho isso um atraso, cara, uma perda de oportunidade, sabe? Tu estás a falar nisso e eu estava a pensar do quão bom é ser pai. E a tentar transportar-me um bocadinho para lá mais atrás do poder, não é? Porque tu, sendo pai, com 23 anos, estava quase a sair uma palavra, mas não o quero usar. Vou dizê-la, porque há muito isto da sociedade, que é ser cedo. O que é ser cedo ou tarde? O que acontece, e vou partilhar contigo, e hoje aconteceu-me a andar de Uber, um casal que a mulher foi mãe aos 47, porque não se tinha proporcionado e ele estava super feliz, ele tinha 45. Não, cada um tem a sua opção, desde que haja essa vontade e ainda mais se houver essa oportunidade de estar presente, e a vida dar-nos essa oportunidade de poder paternar, de poder estar, isso cria um impacto brutal nos nossos filhos. Aqui no Brasil é uma realidade muito maior e na verdade muitos homens não assumem essa responsabilidade. A mulher, o filho, depende a 100% ou quase. O pai pode fazer o melhor e faz, mas há muitos homens que depois têm essa dificuldade de assumir, mas nós sabemos, não é? Por causa de falar um bocadinho da constelação familiar, que há bocadinho falaste isso do teu pai e foi bonito da forma como falaste do teu pai, mesmo com tudo, não é? Eles fazem tudo aquilo que sabem da melhor forma e dão-nos. O que eles nos dão nós não conseguimos retribuir, que é a vida, não é? O problema é que às vezes a gente tem essa imagem do tipo, o pai é o pagador das contas, o pai é o provedor, e a gente esquece que não é só isso, cara. Né? O pai não tem essa função exclusiva. E é isso que eu mais tenho aprendido com as constelações, né? Com o Instituto Raízes como um todo. Que, cara, eu preciso estar presente, eu preciso ajudar a desenvolver a masculinidade eu preciso ajudar ele a crescer de alguma forma, sem necessariamente só ser o cara que vai pagar as contas, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Tem que direcionar, eu tenho que falar, controlar, ajudar ele a distinguir o tom que ele tem que usar, a maneira que ele vai fazer alguma coisa. Acho que diz mais respeito à forma como ele vai fazer as coisas do que o que ele vai fazer de fato. Né? Porque não importa se ele vai ser empreendedor, se ele vai ser, cara, se ele vai trabalhar, seja lá com o que importa é o jeito que ele vai fazer as coisas, né? Com a motivação correta, com o objetivo correto, com a postura correta, né? É isso que eu vejo e é a coisa que mais me atrai, assim. E eu me sinto muito privilegiado hoje de estar falando sobre um assunto que, para mim, talvez seja o assunto mais importante para os homens e para os pais, que é a forma que a gente lidar, né, com os nossos pais, digamos assim, né? A forma que a gente... Porque eu vejo muito que os filhos, eles são quase que um espelho daquilo que a gente faz com os nossos pais, né? Isso é uma coisa que... Nossa, cara... Eu percebi isso na minha idade, na situação, eu vejo que é um grande aprendizado. Você já teve alguma coisa assim que você percebeu? É giro, estás tu a perguntar. Já, houve, quando eu despertei, ou quando eu conheci as constelações familiares, foi numa frase muito simples, que foi: os teus filhos serão para ti aquilo que tu és para os teus pais. E aquilo foi uma chapada de luva branca que eu vou ter que olhar para isto. Eu vou ter que olhar de outra forma para o meu pai, para os meus pais, porque eu quero pegar no melhor que eles têm para eu seguir em frente, e tudo o que eles fizeram que tenha sido mais duro, ou como eles sabiam, pegar nisso, mas também transformar isso para a Noa, não é? Tu tens o Noa e eu tenho a Noa. Estas coincidências boas. E outra coisa que tu falaste, que foi do olhar para o pai, e eu admiro muito o facto de tu, com a tua idade, teres essa maturidade, o facto de, mesmo estavas a dizer, de transportar isso para o teu filho, acima de tudo também passar essa mensagem de nós temos que trabalhar, porque eles só vêm refletir coisas em nós que nós precisamos trabalhar, que é para o melhor deles também, não é? Mas poder trabalhar essa parte
masculina consciente, essa masculinidade, tu sentes que isso é um ponto muito importante? Cara, isso talvez seja o ponto mais importante na minha visão. O ponto, outro ponto, na verdade, é que, tipo, isso não só não é discutido, na minha visão, né? A gente não tem o costume de falar sobre a nossa relação, como a relação nossa com os nossos pais reflete na relação do nosso filho, mas também com o fato de que o nosso filho, cara, ele é literalmente a nossa cópia, cara. Então, tipo, eu olho pro Noah, putz, eu vejo meu pai, eu vejo minha mãe, eu vejo meu sogro, eu vejo minha sogra, eu vejo todo mundo, cara. E, tipo, se ele não tiver uma boa relação, se ele não pegar aquilo que ele tem de melhor de todos ali e utilizar isso de uma forma boa, cara, ele precisa fazer isso. E esse acho que é o nosso papel, né? Então, tipo, isso é um assunto pra mim, talvez seja o assunto mais importante pra gente falar hoje. Eu não acho que tudo começa com a postura, né, cara? A postura como a gente vai fazer alguma coisa diz todo o resultado daquilo que vai acontecer. E se eu não tenho a postura correta, como que o meu filho vai ter a postura correta? Né? Recentemente, acho que você estava lá na constelação em que eu constelei e eu tinha um probleminha ali, um pontinho com meu avô. Cara, imagina se eu não lido com esse problema agora. Vai passar. Vai passar. E eu tenho certeza, cara. Uma coisa que parece uma coisa assim, eu tava conversando com um amigo que ele também é muito inserido no mundo das constelações e recentemente ele teve um filho e ele comentou comigo que na família dele não tinha o costume de falar eu te amo, né? Os pais, os avós, tal, a figura masculina não tinha esse costume. E a criança, ele, o Daniel, né, que é o filho desse meu amigo, ele, cara, com 2 anos de idade, ele escutava o pai falar eu te amo e ele ficava fazendo uma cara esquisita. Sabe, tipo, putz, isso eu acho que não é. Não estava a ter certo. Não, tem alguma coisa estranha, sabe? Então, como se. E eu percebo isso no Noah, a forma como ele olha e tudo mais. Cara, eu não sei dizer como, mas a gente passa isso adiante, cara. A gente passa a nossa postura. Acho, arrisco dizer até que as nossas decisões têm muito mais a ver com aquilo que aconteceu antes do que com aquilo que a gente entende agora. Há uma frase do Bert Hellinger que diz: nós somos muito mais leais do que livres. É exatamente isso, cara. E era o que tu estavas a dizer. Nós, sem nos darmos conta, não é? Nós trazemos em nós, não é? Podem estar aqui pessoas, estamos a falar de conceitos muito básicos de constelação, não é? Também nós estamos a gravar aqui no Brasil. Nós estivemos juntos num workshop do Homem Inteiro e também vou falar sobre isso. E finalizei a formação de constelação familiar. Portanto, não vamos entrar a fundo na constelação familiar, só assim temas muito mais simples nesse conceito que é importante, não é? E nós, não é? Nós somos metade mãe, metade pai. Mas a nossa mãe e o nosso pai eram metade dos avós. Portanto, uma parte dos nossos avós vive em nós. E nos nossos filhos continuam a viver partes. Portanto, se há partes que não são olhadas, que não são cuidadas, em algum momento alguém da família vai ter que olhar para isso. E eu vou dizer, que sejamos nós. Porque vai tornar a vida muito mais leve para os nossos filhos. E antes nós falamos de paternidade, não é? Que está tudo ligado. Nós não somos muitas das vezes ensinados a ser o homem, a estrutura do homem, que é ensinada de uma forma que é muito prover, muito estar, e ninguém nos ensina a ser pai, não é? E o pai também é uma coisa que se aprende. O que é que tu tens sentido, não é? Como tu estás nesse processo, desta importância de estar num grupo com homens, como tu estás a fazer, o que é que tu como homem, não é? Para depois passar para a paternidade, o que é que tu sentes que isso traz vou dizer que traz de positivo? Cara, pra mim, antes de para responder essa pergunta, eu preciso fazer um contexto, um adendo. Eu lembro que, bom, eu não tinha a presença ali do meu pai diariamente, digamos assim, então as pessoas que eu tinha referência, ou que estavam do lado, eu tenho uma irmã, então convivia com a minha irmã, com a minha mãe, com as minhas professoras, né? Quando fui para a faculdade, eu estudei medicina veterinária, não finalizei, mas estudei, e na minha sala, se eu não me engano, tinha umas 120, 130 pessoas, e nessa sala tinha cerca de
cara, 10 homens. Então eram muitas mulheres. E eu acho que sempre cresci num ambiente um pouquinho mais feminino, digamos assim. Então, pra mim, hoje, tá num grupo onde os homens, eles têm um objetivo, cara, eles têm uma missão, assim, digamos assim, de se ajudar, de se envolver. Pra mim é uma coisa que me completa demais. Não só pra auxiliar nas minhas decisões, mas também na forma como eu conduzo meu filho, né? Porque eu lembro que eu tava num grupo, foi uma discussão, cara, muito simples, que tinha um rapaz falando que a esposa dele, eles eram separados, e a esposa dele deixava o filho brincar de bonecas, uma coisa assim. E eu lembro que houve uma intervenção e o rapaz falou: não, não importa se ele brinca com bonecas, com o que ele brinca, mas sim o jeito que ele brinca. Se ele quer brincar com uma boneca, ele pega a boneca e joga longe, ele faz tudo. Então, foi um momento que eu vi ali um ponto que eu falei: caramba, isso aqui eu não tinha percebido. E eu acho que só nesse grupo de pessoas, de homens pensando no mesmo objetivo, acho que eu realmente conseguiria ter um desenvolvimento assim como homem em si, ter uma percepção um pouquinho diferente. E isso com certeza refletiria na minha criação do Noah. O Noah pra mim é reflexo daquilo que eu sou como homem. Então, se eu tenho um hábito, se eu tenho um costume, se eu tenho um tipo de pensamento, imagino que ele vai ter a mesma coisa, sabe? Ou pelo menos um pouco parecido. Sim, e é muito. Quando dizem que as crianças não ouvem, não ouvem, estás a falar para eles como se estivesse a falar para um adulto, eles não percebem, eles entendem tudo. Eles entendem. Eles captam muito mais que aquilo que nós imaginamos. Portanto, ainda bem que nós estamos a falar nisto, porque as crianças percebem tudo. Tudo o que tu verbalizas para eles que seja positivo vai reforçar, se for negativo. Não tem como mentir pra uma criança, né, cara? Não tens. Não tem como você falar, por exemplo, eu tô feliz, mas no fundo você tem um semblante triste. Ela percebe isso, cara. É isso que eu vejo, assim. É mais naquilo que eu tô estudando, porque na verdade o Noah hoje, ele é muito pequeno. Então a gente. Cara, eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Acho que com a paternidade. Acho que Estamos temos no todos. começo, cara. E é Muito no muito começo. assim, olha, vou-te perguntar, como é que foi o parto para ti? Olha, foi muito emocionante. Acho que foi vários trechos, teve vários momentos que foram realmente emocionantes. Mas foi um parto natural, foi um parto normal. A Giovana, ela tinha muita. A gente queria muito ter o filho e tudo mais, ela queria muito fazer um parto natural. Então a gente optou por fazer, o Noah nasceu em Guarulhos. E foi muito legal, porque a gente mora em Mariporã, uma cidade vizinha, digamos assim. Só que o nosso hospital que a gente escolheu, ele ficava perto da casa de um parente meu, Uhum. né, da minha avó. Então a gente acabou indo pra lá. A gente ficou lá uma semana antes do parto. E nessa última semana, a gente ficou lá e eu lembro como se fosse hoje. A Giovana tava doida, um ou 2 dias antes. Ela tava doida porque ela queria que eu comprasse panetone ou chocotone, cara. E eu falei, Aqueles cara, desejos, ela queria comprar esse chocotone. E eu fui no mercado, comprei. Eu comprei daqueles chocotones grandões assim, cara. E ela comeu tudo, 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 tudo. De uma só vez. E eu me assustei, cara, porque eu falei, caramba, isso aí deve ser alguma preparação. Pelo menos o corpo deve estar entendendo que agora ele vai fazer muita força. Deve ser alguma coisa assim. E aí nessa mesma noite, ela teve uma primeira contração que assustou um pouquinho porque foi bem forte. E aí até então nada. Teve uma primeira contração, tudo bem. Aí no dia seguinte, na parte da manhã, ela teve uma outra contração e depois no meio-dia. Aí a gente pegou as coisas, foi pro hospital, né, ver se tava tudo bem. Ela chegou no hospital e lá ficou lá, a moça já queria fazer uns exames, fez um ultrassom e viu que ela tava com acho que líquido baixo, alguma coisa assim, cara. sim, o índice líquido, sim. E aí, nesse momento, ela já internou, aí ela já tava com o dedo de dilatação e começou aí. Aí a gente foi lá depois de um tempo, né, passou, a gente foi lá pra sala, onde era uma salinha um pouquinho mais reservada e tudo mais, e foi onde realmente as coisas aconteceram. Ali pra mim foi uma bênção. Eu agradeço muito a Alessandra, que foi a enfermeira que estava lá, que inclusive acho que
simbolicamente tem o mesmo nome da minha mãe que faleceu. Foi muito legal. E o parto pra mim foi uma coisa que eu não consegui imaginar a dimensão disso, cara. Eu não sabia que eu amava tanto a Giovanna nesse nível. Porque eu vendo ela fazendo todo o esforço, cara, eu vendo a cabecinha dele e tal, cara, foi, nossa, foi muito louco, cara. Foi muito louco. Estás a dizer isso e estou-me a lembrar que eu também senti isso com a Vânia. O facto de estar o amor que se tem, não é, pela nossa mulher, pela nossa companheira, estar a ver o poder que elas têm de gerar vida, não é? Nossa, cara, eu acho que eu devia ter um ressentimento ou outro com a Giovanna de alguma forma, mas depois disso aí tá mais do que pago. Esse foi o meu Por pensamento. isso é que eu defendo que os homens, não é, tanta coisa, deviam estar no parto. Porque Exatamente. perceber isso e o estar preparado para estar ali próximo deles, não estou a dizer deles, digo da família, não é? Que eu acho que nós, a função que nós podemos ter é mesmo de, ah, direi, protetores, de suporte da família naquele momento. O facto de tu estás ali a dar a mão, estás ali próximo, estás a ver o teu filho a nascer, não é? Não é só concebê-lo, não é só. Faz parte integrante tu estás ali também. E eu digo que é muito bom e cada vez mais a verem homens a falar de uma forma. Não é. Não eu falo de mim, não é o que muita gente pinta que é um cenário de terror. Não é. É o cenário. Não, cara, não, de É um forma alguma. cenário que eu digo que seja, tu podes dizer também, para mim é de amor, é de gerar vida, é uma coisa natural. Cara, pra mim foi muito natural, na minha visão, assim, eu sei que talvez também tenha sido porque eu já estudei muito embriologia na faculdade, né, tive esse tipo de matéria, embora seja com cachorrinhos, Sim, mas é um instinto animal. e é um instinto animal. Então pra mim foi muito tranquilo, eu participei de tudo, né, eu cortei inclusive o cordão umbilical, foi bem legal. Mas eu confesso que hoje a minha tranquilidade em falar, acho que vem muito desse momento, porque na hora mesmo, cara, eu tava muito preocupado se poderia acontecer alguma coisa, se, cara, tivesse algum tipo de problema, desde o momento que a gente chegou no hospital. Então, eu tava antenado, parecia que eu era cara, um detetive buscando alguma coisa ali. Eu acho que esse que é o papel do pai, na minha visão, assim, que eu percebi. Estar alerta, é como se fosse um Cara, instinto animal. tava completamente alerta com tudo que faziam para saber se precisavam de alguma coisa ou se eu podia fazer alguma coisa de alguma forma. Então foi esse a percepção que eu tive assim. Teve um momento específico no parto que a Giovanna estava trabalhando, ela estava fazendo bastante força e eu olhei para pro rosto dela assim, eu falei, cara, ela tá esgotada agora. Eu tô vendo. Dá para ver claramente. E eu comecei a incentivar ela e foi um momento que pra mim foi o momento mais junto que a gente já esteve na vida, eu acho. Então aquele momento foi uma parceria de verdade, sabe? Aquele momento acho que selou é, muitos dos nossos contratos, digamos assim. Cara, é isso que a gente quer, é isso que a gente tá junto e a gente tá Estamos juntos junto nisto. e é aqui, entendeu? Não é? Isso. O parto é. Não é por acaso que a ocitocina, a hormona do amor, faz com que acelere o trabalho de parto. E é muito bonito o que tu estás a dizer, porque podes depois continuar como é que foi o processo, mas se calhar essa ligação que vocês tiveram, não é? Esse amor aumentou em termos de hormonas Nossa, cara. a Giovanna, certo? E que ajudou também no parto. Isto é muito importante os casais saberem, porque uma, uma troca de carinho, um beijo, um encosto para a mulher é um conforto, perceber que tem um suporte ao lado. E o que tu fizeste, que vocês fizeram, é uma prova disso, de que esse ato de amor ajuda no parto. Cara, isso pra mim não só melhorou no parto, cara, mas a relação em si. Isso pra mim foi, Ainda é muito mais do que isso. cara, é absurdo assim, esse nível de parceria, sabe? Eu fico na dúvida às vezes se é o mesmo, acredito que com certeza vai ter um efeito talvez muito similar, mas se o parto ele não fosse natural, né? Eu fiquei até pensando sobre isso, porque eu vejo que foi uma conexão, foi uma parceria, um trabalho literalmente que uniu muito a gente naquele momento. Então,
Pra E o mim, Noah sente isso. com certeza. Por isso que eu acho que ele tem sempre tá sorrindo. Tu também tá. Eles são só o reflexo, olha para a tua cara. A forma como tu. Isto é muito importante, não é? E tu percebes, as crianças mais sorridentes, eles são o espelho dos pais. Eles primeiro, antes de verbalizarem, eles estão a ver tudo. Se eles te veem com como eu costumo dizer, com cara de tacho, as crianças têm isso. Se tu estiveres atento, e se calhar agora estás mais do que nunca, tu Muito. percebes isso nas crianças. Ah, esta ligação, esta leveza que pode haver nos pais, eles sentem. Claro que a criança com a mãe tem uma ligação especial. O pai é extremamente muito importante e tem um papel e reforço isso, como tu o fazes, como eu faço, como os pais que têm passado por aqui fazem-no e fazem-no, acredito, direi sempre muito bem porque é a forma que tu estás disponível para fazer. Porque quem está aqui e tu estás aí são pais que querem ter esta paternidade ia dizer diferente, não é diferente, é a paternidade que tem que ser e que o mundo precisa. Os nossos filhos e o mundo precisam de filhos como os nossos e pais como nós, por causa de seguir. E aquilo que tu tocaste, acho que é muito, muito importante os casais saberem desta ligação. A gente consegue perceber, cara, que é muito comum que a gente chegue a um lugar e tudo mais e as pessoas adjetivam ele como sendo uma criança feliz, sabe? Então eu acho que mesmo sendo novos, né? A Giovana tem a minha idade também, a mesma idade. E mesmo sendo novos, tudo mais, sempre a gente lutando, né, para fazer as coisas, para eu construir, e desenvolver minha empresa, para a gente efetuar os nossos trabalhos. Tá sendo um desafio, mas de alguma forma a gente junto, a gente consegue tocar o barco. E acho que esse é o ponto, né? A gente nunca tá triste, digamos assim, em casa, por exemplo. E realmente eu nunca tinha percebido isso, mas eu nunca vi o Noah triste, a não ser que fosse o momento que ele tava doente, alguma coisa, Claro, ou com cólicas, ou com alguma alguma coisinha coisa. assim, entendeu? Mas é, no dia a dia, assim, ele é a criança mais sorridente do mundo, embora ele não tenha dentes, né? Então, bom, tá sendo incrível tudo isso, cara. Essa frase é o mais sorridente, embora. E não é um sorriso bonito, é lindo, não Cara, é um é? sorriso É o banguelo melhor, que é a coisa mais bonita do mundo, é o cara. mais. É o É a coisa mais mais. bonita do mundo. Às vezes eu teve um dia, né? Acho que foi no próprio dia quando eu voltei do Instituto Raiz que eu fui sozinho, né? Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe, de casa, do Noah. E, cara, eu fui acho que eu fiquei 3 dias fora. E, cara, quando eu voltei, cara, foi uma energia demais, assim, uma saudade muito grande de ver ele, de ficar com ele, de apertar, de ficar junto, de dar soquinho nele, de brincar, cara, foi muito legal. É mesmo um amor muito. É o É, amor na plenitude, não é? Um amor puro pelos é. nossos filhos, é uma coisa. Que todos têm, na minha visão, né? Todos os pais têm. Às vezes a Tem. gente, pelo sistema, né? Por lá atrás a gente não consegue expressar, mas mesmo meu pai, por exemplo, é uma pessoa que abraça, que ele dá beijo, que ele fala eu te amo, ele não fala isso. Mas eu percebo, cara. Eu consigo perceber. E acho que esse é o nosso trabalho como enquanto filhos também. A gente buscar perceber, cara. O amor tá ali. É só a gente buscar perceber aonde que ele. É ligar a Onde... ficha, não é? Exatamente. A grande sacada, na verdade, é justamente essa, cara. É a gente perceber que o amor tá ali. E a gente só tem que, talvez, tentar olhar com outros olhos, numa perspectiva diferente. Que foi o que aconteceu comigo. Meu pai, ele não tava junto comigo no sentido de me ajudar cara, falar, pus, não, ó, vai ficar com a menininha, você faz isso assim, assado, ou você, cara, quando você tiver uma dificuldade, você vem com o pai te ajuda. Ele não tava nesse sentido, mas quando eu pedi alguma coisa, ele se Eu fazia. esforçava para trazer. Quando a gente estava junto de alguma forma e ele percebia que eu queria alguma coisa, seja ela qual for, ele ia lá e Perguntava. buscava e trazia, ele cuidava. Então, protegia também, né, que eu acho que é um dos principais. E, cara, dá pra ver que a energia do pai é incrível. Eu só tenho a agradecer ao meu pai, à minha mãe, né, que Deus o tenha. E é isso, cara. Se eu puder passar uma vírgula daquilo que eu ganhei com eles pro Noah, isso vai ser incrível. E é. Eu estava
estava a transportar-me por causa do meu pai, não é? Estás a falar do teu pai, de uma vez estar em casa e o meu pai não é muito de dar beijo e de abraçar e dizer que me ama. Eu comecei a fazer esse exercício com este trabalho de constelação e uma vez ele chegou, nós estávamos lá em casa, ele chegou e virou-se para a Noa e disse que gostava muito dela. E eu estava ao lado e assim, e eu? Não disse nada. Ele começou a sorrir e ele diz uma frase que é: tu sabes. E ele tem muitas formas de dizer que me ama, não é? Os nossos pais têm muitas formas, nós às vezes é que parece que exigimos e é muito mais do que só uma palavra. Queria-te perguntar como é que tem sido estes meses agora. Já percebi que é muito bom. Como é que foi o pós-parto, aquele momento, como é que vocês lidaram? Tiveram suporte familiar? Como é que vocês conseguiram gerir? Cara, logo depois que o Noah nasceu, eu fiquei muito preocupado com ele. Isso é um ponto importante, porque quando eu nasci eu tive muito problema de asma, bronquite. Eu fiquei internado na UTI durante um tempo. Eu não saí, fui direto pro colo da minha mãe. Então teve uma série de coisas ali que eu tinha muito medo, né? E a Giovana também tinha casos na família ali com vários problemas e tudo mais. Então eu fiquei com muito medo, eventualmente de acontecer alguma coisa. Então, cara, quando o Noah nasceu, a gente ficou no hospital, se eu não me engano, uns 2 dias, e teve uma situação em que o Noah ele não tava conseguindo pegar a mama, ele não tava se amamentando direito e tava tendo dificuldade. Então toda hora ele vinha, tinha que fazer a destro, né, pra tirar o sangue, ver como é que tava a glicemia. Então foi um momento ali um pouquinho assustador nesse sentido de tipo, cara, pois todo momento a gente tava olhando pra ele, vendo se ele tava bem, como é que se tava curadinho, se ele tava, cara, de alguma forma ele vê como é que ele tava. Esse era o meu pensamento. E depois quando a gente saiu, foi um momento, cara, quando a gente colocou ele no carro, a gente veio embora pra casa, foi um momento, nossa, foi um alívio total, assim, cara, que a gente, não, agora tá tudo bem, tá maravilhoso. E a gente ficou meio que enclausurado em casa durante uns tempos. A gente ficou alguns meses ali, uns 2 meses mais ou menos, dentro de casa, até ele tomar as primeiras vacinas. Achei isso importante, porque nunca se sabe, muitos amigos têm no caso com o neném com bronquiolite, com um monte de coisa, inclusive ele teve agora. É uma coisa que teve, que eu queria, me preocupei. Mas foi muito desafiador, assim, cara. E uma coisa que eu percebo que antes eu não percebia, a gente envelhece muito rápido e não percebe, cara. Está um jovem de 23 anos a dizer. Cara, parece Passa que muito foi rápido, não é? ontem, cara. Passa Parece que muito foi rápido. ontem, cara. Parece que foi ontem. Eu olho pro Noah assim. Outro dia eu peguei uma foto dele assim, pequenininho. Parecia que cabia nas minhas duas mãos assim. Falei, cara, não acredito. Esse carinha aqui, se eu pegar ele aqui agora e ficar segurando, não consigo ficar segurando o tempo. Então, pra mim, cara, tá voando assim. A gente não consegue perceber sem que a gente tenha uma coisa pra ficar ancorando a nossa visão. E o Dene é justamente isso. O Noah, pra mim, eu fico comparando ele com o tempo. Você pega uma foto dele de um mês pro outro, você já vê uma diferença muito grande. É E, é cara, de uma semana para a outra, então eles são a materialização de passar o tempo a correr, não é? exatamente. E uma coisa que eu acho, eles ocupam o tempo, né? Então, cara, a todo momento a gente tá fazendo alguma coisa. Que seja pegando ele, tirando de um lugar que não pode, que seja limpando, que seja arrumando, que enfim, comprando alguma coisinha pra ele. A gente tá, acho que como tá mais ocupado também, cara, não sei, dá uma sensação de flow, que você entra nesse flow e quando você percebe só quando deu um grande salto, sabe? Uhum. Então, putz, nossa, agora ele tá andando, putz, ele tá falando, ele tá assim, tal. Então, é isso. Mas, cara, dá pra ver que a gente envelhece muito rápido. Demais, demais, demais. Passa rápido. Tu falaste. Queria falar de duas coisas. Ia dizer duas coisas porque eu tenho duas coisas. Uma delas estou-me a lembrar, a outra já me vou lembrar. Que já foi, mas já volta. Que é importante tocar nesse assunto mesmo para as pessoas, quem está lá em casa, a entender e também ter essa partilha contigo, porque isso foi de uma forma natural. Que foi cada vez mais. As pessoas são mães e pais cada vez mais tarde, não é? E a Giovanni, tu tens 23 anos. E o Michel Audin, que é um grande defensor do parto natural, um médico francês, que eu recomendo verem, por causa do parto, e eu adoro esta área do parto,
que ele disse, não é? Como é que não querem que mais tarde, não é? Em primeiras partes as coisas não se compliquem porque o corpo de uma jovem e antes eram mães mais cedo, ou seja, toda a musculatura, toda a parte hormonal e todo o corpo está muito mais preparado para ter um parto natural, não é? Claro que pode existir na frente, e a minha mulher também teve, e sei de muitos casos que tem, mas o facto de serem pais cedo, se a vida proporcionar, é muito bom. Isso já é natural, mas é ainda mais natural sê-lo, por causa do parto. E dou-te os parabéns o facto de ter sido um parto natural, porque eu sei que há uma taxa de cesárea, não é? Como dizem aqui em Aqui Portugal. no Brasil É cara, assustador. é muito assustador. Você vê em comparação com outros países, é muito menor. Sim. É tipo, outros países, né, no caso, tem uma taxa muito menor. Aqui é basicamente uma escolha. A pessoa chega e fala, não, quero ter natural, quero fazer cesárea. Lá fora eu acho que não, né? Lá fora eu acho que tem que ter alguma recomendação específica, um motivo claro. Sim, em Portugal, se for uma gravidez de risco, que seja, mas há sempre forma, não é? Tu vais para o parto natural e caso seja necessário passar para. Mas há profissionais para tudo, não tens como. O Michel Audin até falou, porque isto tem muito impacto. O- já, 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 já tive aqui um convidado que foi uma cesariana respeitada porque a mulher tinha uma condição de saúde que foi necessário fazê-lo. E é possível fazer de uma forma respeitada. Se houver este progresso de uma forma respeitada, alinhada com o casal, tem um impacto muito grande na criança. O Michel Audin dá um paralelo, porque ele trabalha com pessoas muitas doulas do Brasil e da Holanda também, que a taxa de criminalidade lá é pouca, há uma taxa muito grande de nascimento de parto natural. É uma comparação assim, parece. Caramba, isso tá. Tem um impacto muito grande. O facto de teres um parto natural e poderes ter e o impacto da presença do pai é já um boom muito grande. Nem se imagina o impacto que isso pode ter na vida da criança. Da presença do pai eu imaginava, mas o do parto natural é uma coisa que eu não consegui correlacionar. Mas é porque, como foi natural, para mim foi muito impactante, mas eu vejo que, de repente, a ausência de um esforço muito grande, de um momento ali de tensão real, Impactante. impactante, deixa a relação, né, digamos assim, né, um pouquinho mais tranquila. Né? Eu vejo que, cara, quando eu vi o Noah nascendo, quando eu vi ele, cara, ali, cara, nossa, foi. É um instinto muito. E eu já sei o que eu te ia dizer também, que era isto do parto, do Michel Audin, e o quão nós temos gravado nas nossas células o que nos acontece. Tu se calhar nem te deste conta a questão que tu tiveste de saúde quando eras criança, a preocupação que tu tiveste com o Noah, como tu tinhas isso gravado no teu corpo, não é? Inconscientemente tinhas aquilo muito presente que poderia acontecer com ele, não é? Nós falamos das coisas que nós repetimos e a vida logo quando ele nasce, como é inconscientemente ou conscientemente, que tu estavas a fazer, não é? Já estava consciente, existia, não é? Tu podes-me dizer aquele receio que pudesse acontecer alguma coisa com ele, independentemente de tudo, mas se calhar ainda mais porque tu tinhas passado por uma questão dessas. Faz sentido? Faz sentido pra caramba. Eu lembro que, cara, quando o Noah nasceu e ficou nessa situação, eu lembro que eu chegava perto dele e ficava assim, falando, cara, o Noah, o pai já passou por todo o problema que você não precisa passar agora, cara. Não precisa passar por nada. O pai já teve esse problema, o pai já lidou com isso. Agora, cara, eu só quero que você seja feliz. Só cresce, fica forte, é isso que eu quero. Seja livre, o pai vai estar aqui. Eu ficava falando isso, cara, como na expectativa de que passasse de alguma forma pra ele, E sabe? passa. Passa. Eu acho que tem. E ainda bem que estás a dizer isso. Porque nós temos que falar com eles e incentivá-los de uma forma positiva, que eles sintam que são. O que tu estavas a dizer, tu és forte, tu és capaz, és sorridente, tens boa Isso, energia. Eu acho que vale a pena fazer. Eles passam estes meses a olhar para nós, para todo o nosso comportamento, não é? Não é o que nós dizemos, o que nós dizemos impacta muito, claro que impacta, mas é o que nós fazemos ainda mais nesta fase. E pá, é muito bom falar sobre isto. Eu vou-te pedir, como jovem que és, na flor da idade, tenho pedido para passar uma mensagem para futuros pais, mas eu a ti vou-te pedir para passar para pais e para pessoas jovens como tu, de o que é que tu dirias
a um futuro pai? Olha, cara, eu acho que olha muito pro espelho, cara. Olha muito pro espelho e procura muito os seus pais dentro de você. E assim que você encontrar e você perceber isso, cara, percebe o quanto eles são grandes. E acho que só assim a gente, você vai conseguir realmente fazer alguma coisa, cuidar da melhor forma realmente pro seu filho. Eu diria pra, cara, se você tem alguma intriga com seu pai, com a sua mãe de alguma forma, cara, a vida é muito maior do que isso. Então, presta atenção nisso e eu tenho certeza que isso vai mudar muito, muito a sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não há homem grande que não fique perto, não há homem grande que não fique pequeno perto do seu pai. E pra mim essa frase é muito importante. Então pega aquilo que o seu pai te deu, a sua mãe te deu de habilidade, conhecimento e força e tudo que você tem e faz o melhor possível. Passa pra frente de uma forma mais leve. É isso, eu acho que se a gente fizer isso, a gente é feliz de fato. É isso. Wilner, obrigado. Foi mesmo muito bom estar Cara, muito obrigado por estar aqui, aqui cara. a falar contigo. É sempre então este tema, e parabéns pelo que tu estás a fazer. Parabéns à tua família que estás a construir, que tenhas muitos filhos, como assim desejas. Obrigado por terem estado aí desse lado. Vou deixar também as informações do Wilner, do grupo de homem a pai, para vocês poderem partilhar e estarmos cada vez mais homens juntos para fazer uma paternidade como tu tanto desejas. Obrigado por estarem aí.